Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso canal acerca de estratégia de controle de processos da Universidade Federal da Bahia, Escola Politécnica, do curso Engenharia de Controle e Automação de Processos. O objetivo do nosso canal é realizar seminários online apresentando estratégias de controle de processos da disciplina Controle Avançado e Multivariável em GF 96. As aulas online serão apresentadas pelo Darlan, por mim, Davidson Marques, e pelo Fagner. Essa é uma atividade orientada pelo professor Márcio André Fernandes Martins, da Universidade Federal da Bahia. Ao fim de cada videoaula, será possível compreender os benefícios da aplicação de estratégias avançadas no controle de processos industriais, compreender a modelagem fenomenológica ou a função de transferência do processo, quando for o caso, ter uma noção da representação em diagrama de blocos do processo e a sua aplicação computacional e diferenciar o controle clássico de estratégias mais avançadas. Os requisitos necessários para a compreensão da aula são conhecimentos básicos em processos industriais, instrumentação, noções de diagrama de blocos, noções de malha fechada e realimentação negativa. Os objetivos de aplicar uma estratégia avançada, no caso, como a aula de hoje será sobre cascata, são maximização do lucro, minimização dos custos, melhoria da qualidade, aumento da segurança operacional, diversificação da produção, aumento da produção e maximização da ecoeficiência. Bom, o controle em cascata, aqui do livro do Corripio, ele diz o seguinte: ao se projetar estratégias de controle em cascata, a consideração mais importante é que a malha interna, a variável secundária, ela deve responder mais rapidamente a variações no distúrbio e na variável manipulada do que a malha externa, a variável primária. Então, aqui fazendo uma pequena revisão sobre o feedback, trouxemos aqui uma malha simples de controle de temperatura, onde você tem aqui o seu equipamento, você vai ter aqui duas entradas, duas saídas, você tem aqui a FE, que é sua corrente de entrada, e você tem por objetivo aquecer essa corrente através da sua FV, que é a sua corrente de combustível. E qual é o seu objetivo principal aqui nesse equipamento? É justamente controlar a temperatura do seu processo. Então, o que é que você tem aqui? Você tem uma única malha, uma medida e uma variável manipulada. Na segunda figura, você pode observar o que seria a representação do diagrama de blocos. Você tem aqui o feedback, você tem uma realimentação, realimentação negativa. Você vai ter aqui a ação do seu controlador, representada pela GC. Você vai ter ali a função de transferência da válvula, vai ter a função de transferência do seu processo, além das duas entradas. Aqui novamente o nosso diagrama de blocos, você vai ter aqui o D1, que é a perturbação devido a PA, que é ali a sua corrente de combustível, e a D2, que é a perturbação devido à sua corrente de entrada. Então, no controlador realimentado, ele não rejeitará as perturbações até que seu efeito se propague à saída, conforme você pode observar no diagrama de blocos. Já aqui temos uma modificação do nosso processo. A gente tinha ali uma simples malha de controle feedback e nós aplicamos a estratégia do controle em cascata. Nós adicionamos uma segunda malha. A gente tinha aqui a malha de controle de temperatura, agora temos a malha do controle de vazão. Logicamente, como você tem dois controladores, você vai ter dois set points. Observe que o controlador de temperatura ele vai regular o set point do controlador de vazão, que por sua vez vai manipular o elemento final de controle. Então aqui temos o que seria o diagrama de blocos em cascata, onde você vai ter duas realimentações negativas. A primeira realimentação interna do seu controlador interno e a segunda realimentação do seu controlador externo. Agora que a gente já tem uma noção do que seria o cascata, vamos partir para a parte conceitual. O controle em cascata ele é constituído de pelo menos dois controladores simples com a realimentação negativa e um elemento final de controle.
A técnica permite que um controlador primário mestre ele regule o controlador secundário escravo e melhore a velocidade de resposta, reduzindo os distúrbios do processo. A cascata ela pode ser aplicada quando as perturbações afetam diretamente a variável de processo manipulada. O objetivo aqui é corrigir as perturbações internas detectadas pelo controlador secundário, controlador escravo, antes que o controlador primário mestre atue com a ação corretora do set point principal. Na representação gráfica temos o set point do controlador primário, que irá regular o set point do controlador secundário, que por sua vez irá manipular o elemento final de controle. O controlador secundário ele corrige alguns distúrbios do processo antes que o controlador primário detecte a necessidade de ação. Características do processo: atuação em malha fechada, né? Você vai ter ali a realimentação negativa, vai ter dois controladores, apenas um elemento final de controle, continua com o mesmo elemento final de controle, você vai ter o número de malhas equivalente ao número de controladores, no caso, duas malhas para dois controladores. Você vai ter o controlador primário mestre manipulando o set point do controlador secundário, que por sua vez irá manipular a válvula. Em termos de terminologia, temos o que? Escravo vezes mestre, secundário vezes principal, interior versus exterior. Observe que você tem dois controladores, cada um com uma terminologia diferente. As vantagens do controle em cascata são: os distúrbios que afetam a variável secundária são corrigidos pelo controlador secundário, que é mais rápido, como a gente já viu ali no diagrama de blocos. O controlador interno ele é mais rápido e ele permite que você possa corrigir, né, esse distúrbio antes que ele possa influenciar a medição do primário. Uma segunda vantagem seria que o atraso de fase existente na parte secundária ele é reduzido pela malha secundária, melhorando a velocidade de resposta da malha primária. Uma terceira vantagem seria a malha secundária ela permite uma manipulação exata da vazão de produto ou energia pelo controlador primário. Já os critérios para estabilidade temos o seguinte: a resposta da malha do controlador primário ele deve ser mais lenta que a do primário. O período natural da malha do primário deve ser maior que o da malha do secundário. A banda proporcional do controlador primário ele deve ser mais larga que a do controlador secundário e mais larga que o valor calculado para o seu uso isolado. Quanto aos períodos das malhas primárias e secundárias, são aproximadamente iguais. O sistema de controle fica instável por causa das variações simultâneas do ponto de ajuste e da medição de malha secundária. Usualmente, o controlador primário é um PI, né, um proporcional integrativo e derivativo, ou um PI. E o secundário é um proporcional integrativo. Já que no segundo exemplo temos uma comparação entre o controle cascata e o feedback simples, extraído lá do livro do Corripio, onde aqui a gente está visualizando o feedback simples, pois temos apenas uma malha de controle, que é a malha de controle de temperatura. Então, pelo que é apresentado pelo problema, ele diz que o processo ele é composto de um reator de reação exotérmica e uma fornalha. E a variável controlada, como a gente pode observar, é a temperatura do reator. Em termos de estratégia, a primeira estratégia seria assumir que a MV, fluxo do refrigerante, ela não fornece a capacidade de resfriamento necessária. A segunda estratégia seria assumir que a MV, fluxo do combustível pré-aquecedor, válvula do refrigerante, está 100% aberta. Então, no processo, a temperatura do reator ela irá desviar-se do set point o suficiente para o produto ficar fora da especificação. Já aqui temos a comparação do que seria, né, à esquerda o feedback simples e à direita teríamos o que seria o nosso processo já com a aplicação do controle em cascata, onde adicionamos uma nova malha. Tínhamos a malha 101, que era do controle da temperatura do reator, e agora estamos controlando também a temperatura da fornalha para assim minimizar o distúrbio do processo. Aqui teríamos o que seria o diagrama de blocos, como adicionamos uma nova malha, né?
Estamos trabalhando com controle em cascata, então temos agora duas realimentações negativas. As funções de transferência que estamos observando faz parte do problema que é apresentado lá no corrip. Você tem lá a função de transferência da válvula, a função de transferência do processo, que a gente não está entrando muito em detalhe. Porque o objetivo da gente aqui é justamente comparar a técnica clássica, né, com a técnica do controle de cascata. A gente pode observar aqui nessa gravura, onde a gente tem aqui a faixa azul, seria o feedback simples, e observamos que com o distúrbio você tem uma queda, né, a temperatura ela sai de aproximadamente 341 graus Celsius e vai até algo em torno de 305 graus Celsius. E à medida que ela sobe, se aproximando do set point, ainda assim ela consegue atingir um pico de 352 graus Celsius, até que se amortize e consiga se estabilizar. A gente pode observar que há uma grande diferença, né, entre o feedback e a cascata, porque quando ocorre a perturbação no cascata, a variação é bem pequena. Você observa ali que ele está ali aproximadamente 341 graus Celsius, ele tem uma queda ali de algo acima de 340 e já retoma, né, sem ter nenhum pico, né, pico igual o que a gente viu ali no feedback. Fazendo aqui a comparação, a gente tem aqui o diagrama de blocos, né, o feedback simples, você tem apenas um retorno, né, apenas uma realimentação. Você tem ali o que seria a equação da malha fechada, a equação característica. E já aqui teríamos o diagrama de blocos para o feedback. Na segunda figura, né, figura abaixo, temos o que seria o diagrama simplificado. Aqui a gente pode comparar, né, a questão de equações características, como é que seria o feedback simples, como é que seria a cascata para a malha secundária, a malha primária. Sintonia dos controladores. A sintonia ela ocorre de dentro para fora, com todas as malhas em manual, e sintoniza-se o controlador mais interno, que é o controlador mais rápido. Após esse procedimento, você vai deixar em automático e sintonizar a próxima malha, até que todas estejam em operação. Então, com a TC101 em manual, você vai sintonizar a TC102 o tão rápido quanto possível. Verificada a sintonia do TC102 através do legal SP2, com o TC102 no modo cascata, você vai sintonizar a sua malha 101 e colocar em automático. Aqui teríamos que seriam os cálculos, né, para estabilidade, os métodos de sintonia. Então, algumas observações. A malha interna tem que ser mais rápida que a malha externa, e quanto mais rápida, melhor. O controlador secundário ele pode ser um proporcional ou pode ser um proporcional integrativo. Você tem que ter ali um offset tolerável, né? A malha interna ela compensa o efeito da perturbação mais rapidamente, e o ganho do controlador secundário maior que o do primário. Aqui temos um terceiro exemplo, também extraído do lado do corrípio. Você tem agora um controle em cascata em 3 níveis. Mais uma vez, né, a gente começou ali com o nosso processo, né, com apenas uma malha de controle de temperatura, e nesse exemplo agora temos 3 malhas de controle. Você tem a malha de controle do reator, a malha de controle da fornalha e a malha de controle de vazão da fornalha. No controlador em cascata de 2 níveis, manipulava-se a posição da válvula e não o fluxo de combustível, que depende da posição da válvula e da queda de pressão através da válvula. Se a variação da queda de pressão ela for significativa, poderá ser adicionado um nível de controle extra, né, que é o caso. E a malha mais interna, o fluxo ela deve ser mais rápida. É isso, pessoal.